Bem-vindo ao podcast Conversa de Impacto, onde a governança é aplicada sob medida. Hoje, a gente vai mergulhar na jornada de uma empresa brasileira, a ABC Industrial Limitada. A nossa fonte é um estudo de caso muito detalhado, que conta como uma pequena oficina, lá no interior de São Paulo, se transformou numa corporação prestes a, quem diria, abrir o capital na bolsa. E é uma história fascinante, porque o caso da ABC é um retrato perfeito da transição de muitas empresas familiares no Brasil, né? Exato. A gente vai ver como eles saíram de um modelo baseado, assim, na intuição, no personalismo dos fundadores, para uma gestão muito mais estruturada, mais participativa. Vamos focar nos pontos de virada, sabe? Naquelas decisões que fizeram toda a diferença. É bem aquela que a gente conhece, de 3 engenheiros que, largaram carreiras estáveis para arriscar tudo num negócio próprio. Começaram com pouco capital, mas máquinas usadas e, olha, muita persistência. O foco inicial era da manutenção para usinas cooperativas agrícolas ali da região. Um começo bem modesto, né? Mas o que impressiona de verdade é a escala do crescimento. O estudo de caso mostra um faturamento que, assim, pulou de 12 milhões de reais em 2003 para mais de 260 milhões agora em 2024. É um salto gigantesco. Gigantesco. E eles querem dobrar isso até 2030 e fazer um IPO na B3. Mas o ponto principal é que essa jornada não foi nada tranquila. Eles enfrentaram picos de juros absurdos, crises de câmbio, a própria pandemia. Cada um desses momentos foi um teste de fogo. E um desses testes veio bem no começo, lá nos anos 90. Eles contrataram uma consultoria para fazer o primeiro planejamento estratégico. E dali saiu uma decisão de risco altíssimo: migrar de serviços para se tornar uma indústria de fato. Sim. Para financiar isso, foram em linhas do BNDES, colocando o patrimônio pessoal dos sócios na reta. É aqui que a história fica bem interessante. Interessante e, assim, um pouco aterrorizante, né? Porque é colocar a pele em jogo de verdade. Totalmente. Nessa fase, a empresa não tinha o que a gente hoje chamaria de governança. Era coragem pura. Uma mudança dessas, com dívida atrelada ao patrimônio pessoal, poderia ter levado à perda de tudo. Absolutamente tudo. Com certeza. Por isso que aquele planejamento, mesmo que básico, já foi, sabe, a primeira sementinha de governança. Foi a primeira vez que eles tentaram botar método na intuição. Foi que ajudou a gerenciar um risco que era, francamente, existencial. Certo. Então eles correram o risco e deu certo. Mas o próprio sucesso, claro, cria outro problema. Como gerenciar esse crescimento todo sem perder o controle? E foi aí que outras pessoas, outros atores, começaram a entrar em cena. O primeiro foi um fundo de private equity. E isso é um ponto-chave. Trazer um fundo não é só receber dinheiro. Na prática, a empresa cedeu 10% das ações. Mas o que ela trouxe para dentro foi uma mentalidade completamente nova. Uma outra cabeça, né? Totalmente. O modelo do fundo é entrar, acelerar o crescimento e sair com lucro em 5, 7 anos. A maratona da família vira uma corrida de média distância, com metas trimestrais, uma pressão por resultado muito mais intensa. O que nos leva a um choque cultural que parece inevitável. O material tem uma citação ótima do fundador, o Carlos. Ele diz: "Antes, a gente decidia olhando nos olhos. Agora eu preciso de 3 planilhas para aprovar um parafuso." Isso resume bem a tensão, né? Resume perfeitamente. E essa é a dor mais real que existe nesse processo. O fundador sente que a alma da empresa, sabe, está sendo trocada por uma calculadora. Exato. Para o Carlos, aquele parafuso é uma solução para o cliente. Para o analista do fundo, é um item de custo que precisa ser justificado. Nenhum dos dois está errado. O desafio é fazer esses dois mundos conversarem. E quando eles mal se acostumaram com os analistas, veio mais complexidade. Uma joint venture com uma empresa europeia. Aí foi outra camada de desafio. A joint venture trouxe tecnologia de ponta, abriu mercados, foi um salto. Mas junto vieram os auditores, as exigências de compliance, os manuais de processo. Outro choque cultural. Outro, e diferente. De um lado, a cultura brasileira do improviso, do jeitinho para resolver na hora. Do outro, a cultura europeia,
focada em processo, em previsibilidade. Imagina a cena. O pessoal aqui fazendo uma gambiarra genial para a linha de produção não parar. Exato. E o parceiro europeu horrorizado, insistindo em parar tudo para seguir o protocolo à risca, documentando cada passo. O que é fascinante é que a estrutura da ABC virou um mosaico. O fundador com o legado, o fundo com o foco financeiro e o parceiro estrangeiro com a disciplina técnica. O risco de paralisia era altíssimo. O que levanta a questão central. Como essa estrutura não implodiu? Como eles alinharam interesses tão distintos e ainda continuaram crescendo? A resposta, segundo o estudo, foi a criação de um conselho consultivo. Isso. Mas e esse é o ponto, não um conselho para inglês ver. Ele se tornou o verdadeiro eixo de equilíbrio. Era o fórum onde essas três visões de mundo eram forçadas a encontrar um caminho comum. Uma espécie de tradutor, então. Perfeito. A função era traduzir as demandas do fundo para a realidade da fábrica e, ao mesmo tempo, proteger a agilidade da empresa do excesso de rigidez do parceiro europeu. E é exatamente essa a filosofia do que a gente chama de Conselho Consultivo Colaborativo, que é um dos pilares da nossa metodologia no programa Impacto 3C. E a composição desse conselho foi a chave, pelo visto. 7 membros, 4 dos sócios e 3 conselheiros independentes. Por que esses 3 de fora foram tão decisivos? Porque eles eram a voz da razão isenta. Não tinham o apego emocional do fundador, nem a pressão de saída do fundo. A função deles era trazer uma perspectiva de mercado, baseada em dados. Eles podiam fazer as perguntas difíceis. Tipo, por exemplo, se o fundo quisesse cortar custos em pesquisa para inflar o lucro antes de vender. Uma coisa que acontece. Acontece muito. Esse é um exemplo perfeito. O fundo chega com a planilha, mostrando que cortar P&D aumenta o lucro no curto prazo. O fundador reage com o coração. Seria um embate. Emoção contra a planilha. Exato. Aí entra o conselheiro independente, um especialista da nossa equipe do Impacto 3C, por exemplo, com experiência em tecnologia. Ele não discutiria nem a emoção, nem o EBITDA. Ele apresentaria dados de mercado, mostrando como os concorrentes estão investindo e que aquele corte tornaria a ABC irrelevante em 3 anos. Ele transforma a briga numa discussão estratégica e baseada em fatos. Isso é governança na prática. Fica muito claro. Então, o que tudo isso significa para o futuro da empresa? Como essa estrutura funciona hoje? A gente vê isso no planejamento da sucessão. O fundador, Carlos, está com 72 anos. Numa empresa familiar sem governança, isso seria o estopim de uma crise. Verdade. Disputa entre herdeiros, incerteza. Na ABC, o processo está estruturado. Ele prepara a transição para um CEO profissional de mercado, enquanto ele e os outros sócios vão para o futuro conselho de administração. Isso é a institucionalização do legado. É entender que a empresa precisa ser maior que os seus fundadores. O estudo de caso resume essa jornada de uma forma que eu achei muito didática. É quase um roteiro. Intuição que vira estrutura, que atrai capital, que exige um conselho, para finalmente chegar ao mercado. É a trilha de amadurecimento perfeita. E a gente pode ver o valor prático disso nos momentos críticos que o estudo aponta. Por exemplo, a aquisição de uma concorrente. Sem um processo de due diligence patrocinado pelo conselho... Poderia ter sido um desastre. Um desastre. Eles poderiam ter comprado uma empresa cheia de passivos ocultos. A governança e a gestão de riscos, que é outra especialidade que temos no nosso time de conselheiros do Impacto 3C, evitou isso. E a questão do crédito para clientes, via CRA. Outro ótimo exemplo. É uma ferramenta financeira sofisticada, mas o risco é enorme. Se uma seca quebra os seus clientes, o rombo fica com você. Foi uma política de gestão de riscos robusta, implementada por insistência do Conselho, que garantiu que eles não se expusessem demais. A governança funcionou como uma rede de segurança. No fim das contas, então, a história da ABC Industrial é um exemplo muito poderoso de que governança não é só burocracia, não é algo só para empresa gigante. É, na verdade, uma vantagem competitiva real. Exato. É o sistema operacional que permite um crescimento sustentável, equilibrando a intuição do começo com o método da gestão profissional e reforça a ideia de governança sob medida, que é o lema do nosso bate-papo.
Faz todo sentido. A ABC não pegou um modelo pronto. Eles construíram as práticas em resposta aos desafios que surgiam. O Conselho Consultivo foi a solução perfeita para a complexidade daquele momento. Foi uma evolução orgânica, não uma imposição. E isso nos leva à reflexão final que o material provoca, né? A cultura da ABC nasceu do pragmatismo, do fazer bem feito, da agilidade. Para crescer, ela precisou absorver a disciplina dos investidores. A questão que fica, e que vale para qualquer empresa, é como agotar os processos para crescer e acessar o mercado sem, no caminho, sufocar aquela cultura de agilidade que foi a base do sucesso inicial. Uma excelente pergunta para os nossos ouvintes refletirem. Para quem quiser entender mais sobre como aplicar uma governança sob medida na sua empresa, convidamos a visitar o nosso site em impacto3c.com.br e conhecer o programa. Este foi o podcast Conversa de Impacto, agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo episódio.